você quer curtir. Que vem a música boa, esporte, amizade, aqui no programa Resenha. Olá, você de casa, mais uma vez seja bem-vindo ao Boteco Mandinga em São Paulo. Esse é o programa Resenha e o meu convidado de hoje é o ex-árbitro, polêmico também, hein? Alfredo dos Santos Loebelin. Loebelin, prazer recebê-lo aqui, obrigado mesmo por participar do Resenha hoje. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. E mais uma vez, para dar o toque musical a pedidos, eu tenho o Ivan Sader. Tudo bem, Ivan? Aí, tudo bem, Marcão? Tamo aí. É isso Volta aí. de volta. Então segura aí, é um minutinho, a gente volta já já. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixa eu te dizer, deixe se levar, deixa acontecer. Deixa eu te dizer, deixe se levar. Esse é o Ivan Sader, o Fred, dando toque musical, o início desse programa Resenha. Aliás, essa é a quarta faixa do CD Isso, novo, quarta né? faixa do disco novo, começar tudo outra vez. Legal. E como é que tá indo o CD? Pô, tá indo bem demais, tá vendendo bem. E é um CD com 7 faixas, É né? um CD, eles chamam de EP, né, quando você faz um CD menorzinho. Mas eu não tenho, eu tenho o hábito de chamar de disco, de CD, então é um CD novo. Legal. Preto no branco. Preto no branco. Ivan Sader, obrigado mais uma vez por ter Pô, vindo. Marcão, o prazer é meu, Sabe, foi muito legal. Feliz, a repercussão foi enorme. Pô, esse programa é demais, a gente vem, bate um papo legal, ainda toma um chopinho, petisca no bar, qualquer coisa melhor, fala de futebol. Essa é a resenha, Só com né? gente legal. Essa é a resenha. Muito bom, muito bom. Legal, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. E do meu lado aqui, não menos importante, aliás, com uma história linda dentro do futebol, na arbitragem do futebol, Alfredo Santos Loebelin. Prazer te receber hoje aqui, quero até brindar a tua vinda aqui. Pô, eu que agradeço, cara. Obrigado, viu, Convite. Loebelin? Bom rever os amigos, ainda mais com bom som. Aliás, é gostoso, animar uma resenha com bom som, Pô, né? sem dúvida, sem dúvida. Você gosta de rock? Gosto muito. Ah, gosto. é? Prefiro rock clássico, mas gosto muito. E o futebol entrou como na sua vida, Loebelin? Entrou quando era moleque. Meu pai gostava de futebol desde criança e acabou me levando. Eu fui num jogo com o pai de um amigo, um jogo do Santos, e quase virei santista. Aí meu pai ficou bravo, me pegou, levou no jogo do Palmeiras, acabei virando palmeirense. E aí a arbitragem entrou cedo, porque eu jogava botão. Você falava molecada hoje que é futebol de botão, nem sabe o que é isso, né? Hoje em dia os meninos não sabem. É melhor fazer um desenho e colocar depois. Sabe o que é o FIFA, isso, né? Procura no Google o que é futebol de botão. E eu fazia campeonato de futebol de botão e eu apitava o campeonato. Eu jogava sozinho. Minha mãe me levou no médico, levou no pai de santo, falou assim, numa sessão de descarrego, alguma coisa tem. Esse menino tá louco. É, esse cara normal não é. Mas depois que todo mundo falou que era normal, nem choque elétrico deu resultado, eu acho que a arbitragem entrou cedo na minha vida. E eu, como eu jogava na várzea, quando eu não estava jogando, eu gostava de apitar. Que posição que você jogava? No gol. Jura que era Cara, eu goleiro? ficava aos 44, eu vou jogar na linha de que jeito? Não tem jeito, você tem que jogar no gol. Bom, dá pra entender esse quê de loucura, então. Porque diz que todo goleiro também é meio louco, né? Então o árbitro tem esse quê também. Cara, se tem goleiro e árbitro, eu sou esquizofrênico, né? Um negócio que não tem pé nem cabeça. E como é que entrou de uma forma já mais profissional e séria na tua vida? Então, quando eu estava apitando na Vargem um dia, estava lá o Almir Laguna, que foi um árbitro muito conhecido da Federação Paulista. E o Almir Laguna, quando terminou o jogo com o apiteiro, ele me chamou e falou assim, vem cá um pouquinho, você gosta de apitar, né? Eu falei, gosto. Ele falou, por que você não aprende? Eu nunca entendi se ele quis dizer que eu não sabia nada ou se era para aprender num contexto... Capacitação. Exatamente. Aí, depois de 2 semanas pensando, ele me xingou, me ofendeu, me elogiou, eu falei, vou até a federação. E aí eu não creio em destino, eu acho que as coisas acontecem porque alguém quer e acabou. E eu comecei a apitar os jogos baixos da federação, sub-13, sub-11, sub-14, e na época quem mandava a Copa São Paulo a arbitragem não era a Federação Paulista, era o Sindicato dos Árbitros. Eu apitei um jogo Corinthians e Botafogo do Rio de Janeiro e o jogo ia ser à noite. E me ligaram correndo, você precisa ir urgente para São Caetano, que foi no Anacleto. Eu falei, por quê? Porque o jogo vai ser à tarde e vai passar na Gazeta.
Da própria Copa São Da Paulo? Copa São Paulo. E aí eu fui, mas era um cara... Eu estava na federação há menos de 4 meses e eu optei o jogo. E o pessoal que comandava a arbitragem viu, me chamou para uma reunião e a partir dali foi um negócio meio... Na época, eu cheguei em 4 anos na primeira divisão, depois só quem bateu o recorde foi o Paulo Sérgio Oliveira, que levava 10 anos, 9, entendeu? Mas eu nunca Muito imaginei... rápido. Honestamente, eu nunca imaginei chegar no quadro da FIFA, essa coisa toda. Eu estou sendo honesto. Foram 16 anos, Total, profissionalmente. profissionalmente. E 2 na FIFA. 2 na FIFA. 732 jogos. Uma marca e tanto para um árbitro brasileiro, um árbitro paulista. Você foi feliz na arbitragem? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que tudo que você faz com vontade, você gosta de fazer, você te traz a felicidade. Mas tudo tem uma contrapartida, né? O árbitro, assim como o jogador, o pessoal do futebol, você sabe disso, você deixa a família em casa. Pô, eu não vi minha filha crescer. Ela tem 28, hoje já me cobra. Pô, quantos dias das mães, minha mãe me fala, pô, você deixou de passar tantos dias comigo. Abre mão do final de semana? Abre. Você tem um dia dos pais, meu pai hoje já desencarnou, mas porque eu não passei com meu pai em função do futebol. Você faz o que você gosta, você recebe por aquilo, mas tem sempre um outro lado. Como eu acho que também o músico também tem, viajar, deixar a família é algo complicado. A gente pode dizer então que jogador de futebol, árbitro e músico tudo são da mesma artistas laia. todos da mesma laia. Médico. Acho que tem uma série, eu tenho um amigo meu que é engenheiro em plataforma da Petrobras. Cara, ele conta as escalas do cara, ele fica 6 meses sem ver a família. Ele falou, você chega em casa, meu filho olhou, você é quem? Porque, pô, 6 meses em casa dos filhos. Aí já é turnê internacional. Já. Pois é, Weber, mas isso também te levou a conhecer o mundo, vamos dizer assim. Sem o futebol dúvida. te levou, a arbitragem te levou a conhecer o mundo. Não, sem dúvida. Eu sou sociólogo na formação e pós-graduado em ciências políticas, né? Hoje eu trabalho na política, inclusive. Então, eu gosto muito, para mim foi muito importante, que você vai ver outras culturas diferentes, outras sociedades, maneiras de você interpretar o mundo, questão de alimentação, de tudo que você possa imaginar. E para você entender o que acontece com a gente aqui, para você fazer parâmetros, é muito legal, é muito interessante. Você consegue ter essas referências também. Sem dúvida. Entender como o futebol ele é usado, inclusive no Brasil, em vários lugares politicamente, para ajudar A, B ou C. Enfim, você percebe que o contexto de futebol ele é muito maior do que quem vai jogar amanhã, quem perdeu ontem, quem ganhou ontem. Eu quero voltar nessa conversa, vou pedir licença 1 minuto para você, porque eu quero dar um recado para você aí de casa. E aí, você que é louco por carro, venha para o Bororó, tudo em peças e acessórios, e um atendimento diferenciado, e com um amplo estacionamento na sua nova loja. Bororó, tudo em acessórios. Bom, e voltando a falar, você abordou um assunto interessante, né? De como o futebol é utilizado em outras áreas também. A gente pode dizer que o futebol é uma grande ferramenta de socialização, uma grande ferramenta de educação, ou pode ser utilizado para tal? Pode, mas em geral, infelizmente, é utilizado como massa de manobra. É muito mais para um lado negativo. Sem dúvida. Você utiliza aquilo politicamente para desviar o foco de algumas coisas. Nós tivemos isso na realização da Copa no Brasil. Nós temos países ainda onde alguns ditadores se utilizam do futebol como uma forma de escape. É mais ou menos o que acontecia, vamos pegar na época que tinha arena no Brasil, né? O que ela fazia? Onde a arena vai mal? Onde a arena vai mal, um time a mais no Nacional. E com aquilo ela dominava, né? Dominava a população, mantinha sob um cabresto. E quem é usado por isso? O jogador, o árbitro, enfim. Quer dizer, o processo todo é envolvido, o sistema todo acaba sendo envolvido sem se notar isso. As pessoas não percebem, na maioria das vezes, que estão sendo utilizadas. Eu acho que quando você tem um nível cultural e um nível intelectual um pouco maior, você consegue perceber que algumas coisas não são normais, não encaixam. Agora, a maior parte da população, isso eu estou falando só de Brasil, não, geral, elas têm uma coisa que vai mudando muito. Quer dizer, hoje eu amo o Brasil porque está ganhando a Copa. Não está ganhando mais, eu não amo mais, entendeu? O Filipão era o melhor treinador do mundo, tomou de 7-1. Do céu ao inferno em poucos segundos. E isso o futebol, ele proporciona também para o político. Ele acaba conseguindo isso daí. Então, infelizmente, a gente tem usado de uma forma negativa o futebol. Eu acho que como a sociedade precisa de um choque, valores, objetivos, ética, moral,
Se isso acontecer, o futebol vai no embalo. Nós vamos ter um choque também de valores no futebol. Você já foi muito a estádio de futebol e reclamou de arbitragem, Ivan? Me xingou muito, não? Eu já xinguei muito juiz. A minha mãe me xingava. Mas, pô... É sério, minha mãe é corintiana. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Eu sempre tive essa curiosidade. A gente tem uma paixão gigante pelo um time. Você acabou de falar que quase torceu pro Santos e hoje é pro palmeirense. Né? Isso. Quando você apitava um jogo Palmeiras e Corinthians, sei lá, como é que é pra você dividir a paixão do profissionalismo? Porque assim, eu não consigo. Não, é que você não vive de. Quando você passa a viver daquilo, a maturidade, você tem algumas técnicas. Então você não coloca mais, por exemplo, no cartão lá, Palmeiras e Corinthians, você coloca verde contra branco. Tá. Você não começa mais a olhar o distintivo, você está olhando a cor. E o jogador, você vai mudando a tua relação com o jogador. Então, chega um momento que o jogador, você sabe quem vai apitar o jogo. O bom árbitro sabe, vai apitar um jogo, sei lá, vamos falar hoje, tá? Vai jogar o Neymar, pô, eu tenho que ficar atento porque os caras batem nele. Né? Ó, um cara que, de repente o cara chega lá e é um zagueiro que bate muito, tem que ficar em cima dele. E o jogador sabe também. Tá. Então você passa a lidar com isso, passa a escutar sem ouvir a torcida. O primeiro jogo que eu apitei do Palmeiras, eu tinha todo o cuidado para não errar a favor do Palmeiras, acabei errando contra o Palmeiras. E quando acabou, quando eu parei de apitar, falei, putz, vou voltar a torcer como antes. Mesmo trabalhando em rádio, trabalhando em alguns clubes, falei, vou torcer como antes. Você não consegue mais. Você já vê o futebol de uma outra maneira. O olhar é outro. O olhar é outro. E a gente vai terminar esse bate-papo aqui no segundo bloco, porque eu quero falar mais de arbitragem, de jogos inesquecíveis para você e de situações polêmicas também. Então, não saia daí não, a gente volta rapidinho, mas antes ainda tem uma palhinha do Ivan Sader. É só o começo de todos contra um. Quem me apoia, quem me escora, é quem quer o meu fim. São poucos aliados pra domínio do poder. Vou tapando os buracos, me matando sem prazer. Como decifrar a cura sem achar antes o mal. Eu defendo um sistema, só que agora é pessoal. Chego sem convite, de surpresa pra chegar. Minha máquina de guerra nunca pode parar. Eu tenho argumento, sentimento e munição. Só preciso de um sinal pra começar a invasão. Beleza, se eu fechasse os meus olhos pra você, o que adiantaria essa tua ideologia, se tua própria liberdade se transformasse em opressão? Esse é o bom zagueiro Ivan Sader. É zagueiro? Eu sou 9. 9? É. Com esse tamanho aí? Com esse tamanho, pivôzão. Centroavante de área? Os caras só querem fazer gol, apanhar, bater, né, quer dizer? Não, o Ivan me fez falta, um dos jogos que eu participei do Jogo dos Artistas. Do Jogo dos Artistas. Tava machucado, Ivan? Quebrei o dedo jogando bola, meu. Tem um futebol de segunda lá. Aí fui dar um carrinho, apoiei, o dedo virou, fiquei afastado dos gramados. Mas no próximo você tá dentro. Próximo eu tô dentro, deve rolar um agora no final do ano. Cheguei, a janela de transferência abriu, eu vou reforçar o time. Precisamos levar o Loebren pra pitar, né? Precisamos levar... Pitar pra nós, né? É lógico, né? Tem que ser. Vamos jogar de verde, inclusive. Vamos falar um pouquinho de jogos inesquecíveis pra você. Tem algum jogo marcante de uma arbitragem assim? Vamos falar de uma arbitragem forte sua, que foi difícil pra você, mas que... Falou, não, eu fiz uma arbitragem perfeita. Eu sempre lembro de 2 jogos especificamente, né? Um foi a primeira, que eu fiz 17 jogos, 17 finais pelo país, 2 em São Paulo. E esse jogo que ano? 2000 e 2001. A final 2000, São Paulo e Santos, foi um dia que estava lotado o Morumbi, o São Paulo foi campeão. E eu lembrei muito que meu pai me levava no Morumbi. Então, para mim, foi um negócio muito emocionante, aquela final, aquela coisa. E eu fui muito bem naquele jogo, graças a Deus, mas eu senti uma certa proteção. O velho lá de cima, acho que ele mandou uma luz lá e... Uma energia. E fora a arbitragem em si, eu acho que o dia da morte do Senna, que foi do de Palmeiras e São Paulo...
Eu fiz essa preliminar, cara. Então, eu estava na preliminar no Aspirantes. No Aspirante. E quando apareceu no placar, porque foi a primeira experiência de 2 árbitros. Verdade, Você era lembra você que disso? estava apitando. Foi, Era verdade. eu e o Nelson Sônego. E quando apareceu no placar que tinha morrido o Senna, os jogadores chegaram perto e falaram assim, vamos parar o jogo, não queremos mais jogar. Você lembra disso? Foi isso mesmo. Não vamos mais jogar, para. E é um absurdo, né? Mas eu fui até o meio e falei, olha, o pessoal não quer mais jogar, vamos parar o jogo. Não pode parar, porque os 2 árbitros estão passando experiência, estão gravando, tem que continuar. Mas as 2 torcidas juntas, né? São Paulo e Palmeiras gritando olê, Sená, que mostram que quando você quer o futebol, pode ser isso, né? Você ser um idiota de jogar coisa no outro, é uma coisa absurda, a coisa organizada mudou muito. Então, o que eu entendo é que aquele dia é um jogo que eu nunca vou esquecer. Eu fecho os olhos às vezes quando eu falo, aniversário da morte do Senna, e eu lembro daquele momento. Obrigado. O que é isso aí? Da Lula empanada. Olha isso. Lula empanada. Chique, hein? Semana que vem eu volto, é isso? É convidado, né? Vamos vier também. Ouvi dizer que o programa tem 4 horas de duração. 4 horas de duração, tá certo. Eu adorei. Bom, pô, legal lembrar disso, desse Caramba, dia. arrepia falar disso. Eu estava em né? campo esses dias. Foi Olha São só. Paulo e Palmeiras. Foi. Da Morumbi, foi marcante. Foi um dia marcante. E era um jogo ao vivo, porque havia uma transmissão do Campeonato Paulista de Aspirantes. E havia o teste dos 2 árbitros naquele dia. Então, por isso que não quiseram parar o jogo. Aliás, o que você achou dos 2 árbitros? Depois, em 2000 ou 2001, a Federação Paulista utilizou os 2 árbitros. Foi. Tem muito sentido, 2000, 2001, 2002, se não me engano. Tem mais sentido que o cara que até jogou hoje. Porque a FIFA não autorizou, na experiência do árbitro adicional, que ele tome alguma medida. Ele só está lá para ver se a bola entrou ou se o goleiro se mexeu ou não na cobrança de pênalti. Ou seja, se ele vê uma agressão, lógico, se eu sou árbitro, vou falar para você, me sopra aqui que ninguém está escutando que o cara deu uma agressão, agrediu o outro. Mas, por exemplo, eu vi lances do árbitro auxiliar, né, de linha de fundo, gritar, por exemplo, pênalti. Pênalti. Isso não atrapalha a decisão do árbitro central? Por isso que a FIFA não quer. Porque a matéria interpretativa é sempre complicada. O que é pênalti para mim pode não ser para você e talvez seja para o Ivan. Então nós vamos trabalhar com interpretação. Quando você trabalha com interpretação, complica. Porque o certo e errado é muito relativo. Depende da sua concepção. Tá, e você entrou agora numa matéria interessante que tem sido muito discutida, a interpretação. O mão na bola e bola na mão, que me parece que os árbitros brasileiros tiveram uma orientação um pouco diferente do que a FIFA tinha passado. Foi isso mesmo? Pisaram na bola, para falar o português, claro. Tudo que você falou, é que os caras viajaram. Tá. Já não é a primeira vez que o Brasil faz isso. Outra vez com a paradinha também inventaram que a FIFA disse que não podia, lá atrás, em 96. Aliás, voltando um pouquinho até nessa época, até a bola atrasada pro goleiro gerou uma polêmica aqui. Gerou uma polêmica. A coisa de soltar a bola e não poder pegar de novo. Mas olha, eu gosto muito do Coronel Marinho, é um cara muito sério, comandando a arbitragem nacional, mas o que ele entende de arbitragem, eu entendo de física quântica, ou entendo de violão. Cada um na sua. Você acha que tem muita gente fora de área dentro do futebol? É lógico que existe gente fora de área. E eu não estou dizendo que quem nunca jogou não pode ser técnico, não é isso. Quem não é do meio. Então, a arbitragem, você vai aprender, lógico que você vai aprender. Vou tentar falar para você. Vai regra 1, 2, 3, beleza. Mas só dentro de campo, tendo feeling, tendo momento. Quando o Armando Marques falou, tem falta que o árbitro vê e que o árbitro não vê, ele nunca disse assim, ajuda esse time e prejudica esse. Não é isso. É você trabalhar sempre com a seguinte ideia, tem jogo que eu posso soltar. Então, você sabe disso. Uhum. Eu não vou marcar uma faltinha aqui, uma ali, porque o jogo está na minha mão. Agora, tem jogo que eu tenho que apitar tudo, mesmo isso aqui que não foi nada. Por quê? Para ter o pulso. É lógico, o árbitro é um termômetro, o jogo é um termômetro. Se ele soltar, não segura mais. Então, você tem gente comandando que não sabe. Aliás, você citou o Armando Marques. E você tem uma passagem, no encerramento da tua carreira, me parece que de um conflito aí com ele, naquele jogo Figueirense e Caxias, né? No término da Série B de 2001. Ele mandou fazer teve uma invasão de campo e ele me ligou e mandou dizer que a invasão de campo foi depois do jogo. E eu, graças a Deus, eu fiz muito mais amigos no futebol do que inimigos. Eu não tenho jogador assim que eu posso falar. Eu tive alguns problemas, que hoje é meu amigo, com o Ronaldo Giovanelli, que no começo ele achava que eu era um cara começando, ele deitava e rolava em cima de mim. Hoje é meu amigão. A mãe dele ficou amiga da minha mãe, inclusive, aí, beleza. Cara do bem, né? E o Evair,
que era um cara difícil, mas hoje também, eu apitei o último jogo no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, nós fomos saindo, eu chamei no canto e falei, cara, estamos ficando velhos, vamos parar com isso. Ficou para trás, a vida não pode ser, olha, em 1815 eu dei uma chinela em você, não dá. Agora, o Armando Marques mandou fazer uma coisa que eu falei para ele, Armando, eu não vou fazer. Não vou fazer por quê? Porque eu tenho uma credibilidade no futebol. Os treinadores sempre me falavam, olha, os jogadores confiam em você. Que se você errar ou acertar... Respeitam. Respeita. Isso é verdade. Então, essa é uma coisa que, assim, eu errei pra caramba, marquei um monte de coisa que não foi, deixei de marcar um outro monte que não foi, mas não saí de casa e falei assim, hoje eu vou tirar o bicho de alguém, hoje eu vou dar um pênalti aqui, vou dar um pênalti ali. Você acha que o árbitro é mal compreendido dentro do sistema? Eu acho que o árbitro precisa dos dois, o sistema precisa dos dois árbitros. Ele precisa do árbitro sério e do árbitro que não é sério. Porque as pessoas acham que alguém vai chegar e falar assim, ô Loeb, vai lá, amanhã ferra o Corinthians, tá? Não é isso. Se eu quiser ferrar o Corinthians, eu boto um árbitro caseiro fora de casa e boto um árbitro linha dura em casa. E existem esses perfis. É lógico. Na hora de avaliar o candidato, o cara já sabe quem nasceu para liderar e quem nasceu para ser liderado. Então, eu vou dar um exemplo que ele falou do Flamengo. Eu apitei na minha carreira 22 jogos do Flamengo. Carreira inteira. 20 jogos do Flamengo fora do Rio de Janeiro. Eu fiz 2 jogos do Flamengo no Rio. Por quê? Porque não interessava, eu era maluco. Os caras falavam, o Weblin é louco, ele bota pra fora. Resultado, não interessa pro sistema eu apitar o jogo do Flamengo no Rio. Interessa pro sistema apitar um exemplo, vai. Ceará e Flamengo, no campo lá do PV, que é desse tamanho, que se o cara chutar minha porta no intervalo do Ceará, eles estão ferrados no segundo tempo. Porque acabou o boi. Então, o sistema, ele é feito de uma tal maneira que sem ninguém perceber, está todo mundo sendo usado, inclusive a arbitragem. É isso aí. Eu quero falar um pouquinho com você aí de casa. Essa é para você que está querendo adquirir o seu carro aí na região de Jundiaí. O seu bom negócio está na RDA Veículos. Lá você encontra carros nacionais, importados e esportivos. E o atendimento de uma empresa que faz parte do Grupo Moreira desde 1989, atendendo a região. RDA Veículos, qualidade, confiança e satisfação. É isso aí. Já dei o meu recado. Tá boa a porção, né? Muito boa. Você apitou jogos fora do país e nos bastidores você me contava de um jogo em Medellín, é isso? Eu fui apitar um jogo no Nacional do Medellín. E ainda estava no final do cartel. Cartel de Medellín. Que dureza, hein? Aí quando eu cheguei em Bogotá, estava o exército colombiano me esperando. Uma placa com meu nome errado lá. Eu olhei e falei assim, acho que é Loeb que está ali. Meio esquisito, tá, mas deve ser. Me apresentei, nunca esqueci, um capitão, como vai, um carabineiro lá, tudo bem? Vamos escoltar o senhor a Medellín. Como escoltar até Medellín? Tem outro voo, tal, não. Domingo mataram um árbitro em Medellín. Eu falei, como mataram o árbitro em Medellín? No campeonato local, no campeonato colombiano, mataram o árbitro. E eu ia apitar Nacional de Medellín. De cara você tem essa recepção. E fui apitar Nacional de Medellín e o Sport Cristal, que já estava eliminado da Libertadores. Mas o Nacional de Medellín precisava ganhar o jogo. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Fomos para Medellín, estamos no hotel, falei, pô, vou dar uma volta em Medellín, conhecer um shopping, alguma coisa aqui. Desci, estavam 2 carabineiros lá, pois não, eu queria conhecer, não, tem que esperar um pouquinho para pedir reforço. Falei, meu, o que é isso? Para ir no shopping, reforço, precisa. Veio mais uma viatura, fomos no shopping, nego armado atrás de mim. Eu não sabia, o pessoal olhava, não sabia se eu estava sendo escoltado ou preso. Até hoje, acho que tem gente... Isso tudo para chegar até o estádio. Aí no jogo, 0x0, 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 começou a dar um clima no estádio, cara. O nego balançava o alambrado, né? E aquele alambrado que não é o alambrado de uma arena, né? Imagina. E nego, o cara do Sport Cristal ia cobrar os canteiros, voava o que você pode imaginar, chinelo, rádio e tal. Eu falei, meu, eu vou morrer aqui hoje. Cara, eu dei um pênalti pro Nacional de Medellín aos 40 do segundo tempo. Eu tenho vergonha até hoje, mas ganhamos o jogo de 1x0. Ganhamos. Aí pagaram a taxa, ganhei camisa, aí já virei herói. Era o Simão Bolívar e depois o Loeb. Pô, Loeb, que história deliciosa. Acho que a gente precisaria de mais 1, mais 2, mais 3 programas para a gente falar sobre tudo isso. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim, nosso tempo está estourando. Quero agradecer, Ivan. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Satisfação enorme. Você vai dar mais uma palhinha pra gente para finalizar. Com certeza. E Loeb, quero brindar com você, agradecer a tua presença aqui. O prazer foi meu. Obrigado, foi uma delícia o papo. Eu espero você mais vezes aqui. Agradecer o convite muito de coração.
bom papo, boa comida, boa bebida e boa música. Legal. E eu espero você aí na próxima semana com mais resenha. Até lá. São teus vícios misturados com toda forma de prazer que me levam pra bem longe de você, de você. Vivo em guerra com os meus sentidos, não controlo mais a solidão. Sem você eu sou